esteve aqui recentemente com a gente, é pediatra, é pessoa que já presidiu associações, enfim, é uma médica qualificada. Ei, doutora, bom dia. Bom dia, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Fernanda? Tudo certo, bom dia. Doutora, a gente está ligando para a senhora para saber, porque uma coisa é o que a gente acha e outra que especialista, quem entende do assunto, acha. Está na hora de voltar às aulas? Fez bem o prefeito, no caso da capital, de retardar parte dos alunos em uma semana? Essa questão é uma questão que gera muita polêmica, não só aqui, mas no mundo inteiro. Quais são as melhores estratégias a se adotar? Agora, uma questão é certa, Eduardo, se a gente pensar, não é, que os pais estão na sua rotina normal, os grupos de risco também, de se esperar que as crianças tenham suas rotinas retomadas na escola. Agora, não é uma retomada simples, não, porque nós estamos no pico de uma nova onda da Ômicron, que nós já estamos sabendo que é uma variante muito mais contagiosa do que as anteriores. Então, nós também vamos ter que nos adequar no retorno às aulas a essa questão. Mas, resumindo, a senhora acha que está na hora de voltar? Está na hora. Está na hora de voltar e com cuidados. Então, nós vamos ter que ampliar nossa testagem, lembrar que lugar de criança doente é em casa, não é na escola. A criança apresentou qualquer sinal de doença, de gripe, resfriado, ela deve ficar em casa. Nós assistimos em dezembro e janeiro questões que não são muito normais dessa época, que foi um aumento e um surto de outras viroses. Então, nós não estamos enfrentando só a Ômicron, não é? Nós tivemos aumento de hospitalização pelo influenza, pelo vírus respiratório sincicial, que se agregaram à Ômicron. Doutora, uma colega jornalista lá da Record me chamou a atenção hoje para algo. Ela falou assim: Eduardo, os meninos do meu prédio todos e os colegas do meu filho do Minas todos pegaram Covid nos últimos dias. Felizmente ninguém grave. Há uma recomendação médica para se esperar 30 dias. Em se tratando desta recomendação, esta medida do prefeito na capital seria inócua. A senhora reitera essa necessidade de crianças que com a Covid confirmada seus pais esperem 30 dias para dar vacina? Essa recomendação é recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde e de várias outras organizações internacionais. E por que a gente espera? Não é só para a criança e o adulto estar totalmente recuperado da doença, não. Mas também, quando a gente tem qualquer doença infecciosa, os nossos anticorpos sobem muito. Então, você esperar essa subida natural e uma estabilidade para depois você tomar a vacina e ter novo estímulo imunológico é bom. Doutora, outra pergunta, essa vem do colega Alan, que é o nosso responsável pela engenharia e técnica da emissora. Okay. Diz ele: minha filha de 4 anos testou positivo para a Covid. Sei que terei de esperar 30 dias para vaciná-la. Mas o meu filho, que é coabitante, né, e vive com ela, não teve sintomas. A médica da Unimed diz que é muito provável que ele também tenha pegado a doença. Só que o teste IgG e IgM deu negativo. Ele pergunta: deve vacinar o filho de 10 anos ou espera os 30 dias também? Essa pergunta do Alan, ela é interessante, importante e prática. Olha como que a gente está fazendo no dia a dia, são as recomendações internacionais. Toda pessoa que tem um contato íntimo com um positivo, então é o caso, né, do irmão de 10 anos, a irmã de 4 teve Covid, deve fazer, mas não IgG e IgM não. O que a gente faz é a pesquisa rápida do antígeno ou PCR entre o 5º e o 7º dia. Se for negativo, você considera, após 7 dias, que essa pessoa, 7 a 10 dias, que essa pessoa está recuperada. Então, no caso desse filho de 10 anos, teve contato com positivo. Nós sabemos que a variante é muito contagiosa, mas não é 100% dos contatos que vão manifestar a doença. Então, já estaria liberado para vacinar. Então, 10 dias depois, né, do primeiro contato com a pessoa infectada, não evoluiu com a doença,
estaria liberado para vacinar. Porque aí você considera que essa criança não pegou Covid. Ótima resposta. Obrigado. Agora, muitas vezes, né, Eduardo, o que a gente fala nessa fase da pandemia, a doença vai mostrando isso para a gente. As nossas condutas, elas têm que ser um pouco diferentes. Então, hoje, não é só o teste, né, ou o antígeno ou o PCR, que é o diagnóstico de sim ou não da doença. Você tem que considerar a epidemiologia e se a criança, o adolescente ou o adulto tem sintomas clínicos ou não. Então, vamos pegar esse caso aí do Alan novamente. Epidemiologia foi positiva, não é? Irmão com Covid. Mas se a criança não tem sintoma e o teste do antígeno ou PCR foram negativos, a gente considera que ele não teve a doença. Obrigado, um abraço e até qualquer hora, doutora. Grande abraço. 10h14, 11, que 10. 11h14. Daqui a pouco, 2 minutinhos, eu volto com a mamãe. Todo Mendes. Carolina Mendes. Vem com a gente, Júnior. No grupo, como é que chama o grupo? Na verdade, eu integro um grupo de Belo Horizonte, eu não fui criadora dele, daqui de Belo Horizonte, que se chama Juntos pela Educação. Juntos pela Educação. Mas eu sou jornalista e eu venho trabalhando com... Na divulgação. Eu já fiz mais de 30 horas de entrevistas ao longo do último ano só sobre esse assunto. Formada onde? Na FUMEC. FUMEC. Chegou a trabalhar aqui no mercado dos veículos de Belo Horizonte? Aqui eu trabalhei na TV Câmara. Ah, sim. Fui chefe de redação da TV Câmara há 4 anos. Tive uma aula sua inesquecível na FUMEC, em 99. A gente pode falar essas datas, não, senão o povo acha que a gente é velho. Já tá falando, viu, Carol? O povo já tá te ouvindo, não tem jeito. Nós estamos no YouTube ao vivo. E é uma alegria muito grande. Professor era o Ernesto? Professor era o Ernesto. Saudade da FUMEC. Eu já dei umas rodadas para esse mundão aí, falando nessas faculdades. Dos tempos pra cá eu cansei. Mas já falei muito, deixa para os mais jovens falar. De verão de ofertas é no EPA Supermercados. No EPA tem dica boa para você economizar de verdade. O EPA tem mais de 62 anos. Fazendo o quê, gente boa? Vendendo qualidade e economia. Coxa, sobrecoxa, frango congelado, quilo R$ 7,80. No EPA sempre tem qualidade, variedade e atendimento de primeira. Tem ofertas arrasadoras todo dia. Viegas, vamos deixar uma coisa clara aqui. A mãe que vai falar aqui agora é de uma escola privada. Mas nós não ignoramos as diferenças para as escolas públicas. O sindicato já falou isso cedo. Então tem muitas pessoas cobrando isso da gente no YouTube e com razão. Eu quero até te pedir, você que coordena a nossa produção, amanhã não dá, porque a nossa agenda está cheia. Vamos ver se segunda-feira, mais tardar terça, a gente traz aqui alguém do Sindirrede, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal, que defende que as aulas não sejam retomadas agora, para falar, para dar a versão deles. Inclusive, alô, Sindirrede, né? Se estiver nos ouvindo, já pode mandar contato. Já está marcado, mas é hora de cumprimentar a Carolina Mendes. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigada pelo espaço. E realmente, a gente não fala apenas pelas crianças alunas de escolas particulares, né? A educação é um direito de todas as crianças brasileiras. Você faz parte de um movimento chamado Juntos pela Educação. Ele já existia ou foi criado na pandemia? Ele foi criado na pandemia, reúne médicos, pais, educadores. A gente sempre se pautou muito pela legalidade e principalmente pelos achados científicos, pela vivência clínica das dezenas de médicos que estão com a gente nesse movimento desde o início. Quero aqui agradecer a doutora Carolina Capurusso, a doutora Gabriela Secato, que estão nesse movimento desde o início, doutora Maria Flávia, doutor Bernardo Ramos, que foi quem me convidaram para participar desse movimento. A gente, eu estava falando com você aqui no intervalo, a gente já produziu mais de 30 horas de entrevistas, de bate-papos sobre esse assunto, sempre com o foco não só na educação privada, mas também... A Carolina Mendes é jornalista. Carolina, o movimento tem sido de que a escola deveria ter sido a última a parar e a primeira a abrir? Sempre. É o que a gente viu na maioria dos países no mundo onde a educação é levada a sério. A escola é a última a parar e a primeira a abrir. E, inclusive, isso foi muito falado pelos governantes, inclusive pelo prefeito Calil,
quando da reabertura das escolas em agosto do ano passado, que caso houvesse uma nova piora de cenário, a escola seria a última a fechar e a primeira a reabrir. E agora a gente está vendo, depois desse anúncio dele de ontem, um jogo de futebol do Brasil e Paraguai previsto para acontecer no Mineirão sem limite de público, sem limite de capacidade de público, e um adiamento na volta às aulas. É uma incoerência que a gente simplesmente não pode aceitar. Carolina, para quem compartilha da opinião do prefeito, fala que mais 15 dias não faz tanta diferença assim. Como é que vocês pensam sobre isso? A gente começou com 15 dias, 2 anos atrás, e ficamos 18 meses, quase 18 meses sem escolas. A gente já conhece essa história, a gente sabe muito bem como é que ela termina e o final não é nada feliz. Aproveite esse espaço e ponha para fora tudo que o seu coração está armazenando. Olha, eu vou precisar de algumas horas aqui, se eu for falar tudo que eu preciso. Vê se consegue resumir em 3 minutos. Vamos lá, então. A gente não pode fechar os olhos para o que os dados epidemiológicos nos mostram a respeito de como a Covid acometeu as crianças, né? A gente teve uma médica falando aqui agora há pouco, e Belo Horizonte teve um óbito de crianças de 0 a 14 anos desde o início da pandemia. Um óbito. No Brasil, essa taxa de mortalidade, considerando-se as crianças saudáveis e com comorbidades, é de 0,48%. Esses dados são dados oficiais do Portal da Transparência de Registro Civil. E excluindo aquelas crianças que têm alguma comorbidade, essa taxa é de 0,07%. Então, a gente sabe que a Covid não é uma doença perigosa para as crianças e que elas não podem ser mais prejudicadas do que já estão sendo. A Unicef soltou alguns estudos recentemente mostrando que ainda existem mais de 600 milhões de crianças no mundo que estão sendo afetadas de alguma forma pelo fechamento das escolas. E aqui no Brasil, 70%, esse dado inclui estudantes de escolas públicas e particulares, viu, Eduardo? 70% das crianças de 10 anos de idade não conseguem ler ou interpretar um texto simples. A gente sabe que isso vai ter um reflexo importante no futuro dessas crianças, na economia do Brasil, né? Então, nós já deixamos que essa história fosse contada, que nossas crianças fossem negligenciadas ao longo dos últimos 2 anos, e a gente não pode deixar isso voltar a acontecer de jeito nenhum. Você, inclusive, está convidando para uma manifestação no próximo sábado? O Juntos pela Educação e um outro movimento contra o adiamento das aulas tá organizando uma manifestação neste sábado para Belo Horizonte. Eu ainda não tenho detalhes finais sobre o movimento, mas isso tudo será divulgado amplamente pelas redes sociais. No Instagram, as pessoas podem seguir o @JuntosPelaEducaçãoMG e nas minhas redes sociais também, @MendesCarol. Mas vocês são a favor da vacinação das crianças? Nós somos a favor da vacinação das crianças se este for o desejo dos pais. Nós somos a favor da liberdade dos pais. País nenhum no mundo condicionou a volta às aulas à vacinação infantil. A gente não há nenhuma justificativa técnica plausível para que se aguarde a vacinação das crianças para retomar as aulas. E prova disso é que em agosto do ano passado, quando as escolas voltaram a funcionar, ainda sem uma vacina aprovada para esse público pediátrico, não houve repercussão no aumento de casos, na transmissibilidade da doença aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais e onde mais as escolas foram abertas. Então, as aulas voltarem não impede que a vacinação aconteça. Muito obrigado pela visita. Volte quando precisar. Obrigado, um abraço. Muito espaço. Mais uma vez, apenas gostaria de convidar as pessoas que nos ouvem aqui, que nos assistem pelo YouTube, para acompanhar o nosso trabalho de pais, de médicos e de educadores em defesa da escola pública, da escola privada, pelo @JuntosPelaEducaçãoMG e também pelo @MendesCarol. Obrigada, gente. Bom dia para vocês. Obrigada, Carolina. 11h22.